Amigos, meu nome é Vinícius Talon e o juiz pode estabelecer condições especiais para o regime aberto? Esse tema é extremamente relevante porque trata da execução penal, da progressão de regime e do regime mais benéfico de todos, que é o regime aberto. Sobre essa pergunta, eu já digo que a resposta é afirmativa, segundo a jurisprudência e segundo a análise do artigo 115 da Lei de Execução Penal. Mas como veremos neste vídeo, é importante fazer uma diferenciação. Quais são as condições que podem ser impostas e quais são aquelas condições que devem ser impostas. E além disso, quanto às condições facultativas, essas condições especiais, devemos ver quais são os limites. Será que poderia estabelecer, por exemplo, uma prestação pecuniária ou uma prestação de serviços à comunidade como condição para o regime aberto? Vejam, é possível sim, segundo a legislação, segundo a jurisprudência, de acordo com o artigo 115 da Lei de Execução Penal, é possível que o juiz estabeleça, além das condições gerais e obrigatórias, outras condições chamadas de especiais, que são condições facultativas, em que o juiz vai avaliar o caso concreto para ver se aquela medida deve ser aplicada, aquela condição deve ser aplicada naquele caso específico. Assim, temos condições gerais ou obrigatórias que estão listadas lá no artigo 115 da execução penal. São elas: permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Além disso, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Da mesma forma, temos como condição geral ou obrigatória não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Aqui eu quero só fazer uma observação, é que nesse artigo 115 não fala que é proibido se ausentar da comarca sem autorização judicial e também não fala que é impossível se ausentar da cidade. Ele fala que é impossível, que não pode, é incabível se ausentar da cidade e não é da comarca. Às vezes a comarca tem várias cidades, então não pode sair da cidade da residência sem autorização judicial. Ou seja, vai sair de uma cidade para outra cidade dentro da mesma comarca, precisa de autorização judicial. E se você é advogado criminalista, eu sempre sugiro que você oriente os seus clientes, os apenados que você defende, para que, enquanto estiverem no regime aberto, qualquer saída para uma cidade vizinha seja antecedida de um pedido de autorização judicial para esse deslocamento. Então, é necessário pedir essa permissão para se ausentar da cidade. Não é nem comarca. Comarca é algo que pode abranger 2, 3, 4 cidades e aqui apenas para sair da cidade para uma outra cidade dentro da mesma comarca já é necessário ter esse pedido deferido de autorização judicial. E outra coisa relevante é que é também condição geral ou obrigatória para o regime aberto comparecer a juízo para informar e justificar suas atividades. Essas aqui são as condições gerais, condições obrigatórias, que devem ser aplicadas sempre que alguém progride para o regime aberto. Então, saiu do regime semiaberto para o aberto, são aplicadas todas essas condições por força de lei. E o juiz pode alterar alguma durante essa execução da pena no regime aberto, mas, além disso, é admissível, segundo a jurisprudência, a partir desse artigo 115 da Lei de Execução Penal, que o juiz aplique condições especiais, que vão ser basicamente decorrentes da análise do caso concreto, da individualização da pena. E aí teve até uma decisão recente, uma decisão agora de 2018, do STJ na 6ª turma, em que o STJ decidiu o recurso especial 1.649.771, em que basicamente o apenado não tinha possibilidade de trabalhar, ele não tinha condição de trabalhar.
e além disso ele não frequentava cursos. E o juiz aplicou, além das condições gerais e obrigatórias, a condição especial de que ele ficasse em recolhimento domiciliar em período integral, ou seja, tem que ficar em casa o tempo todo enquanto deveria estar trabalhando ou estudando. Se fosse um apenado com trabalho ou com condições de trabalhar, ele ficaria fora, trabalhando. Como não tem condições de trabalhar e, além disso, não estava frequentando cursos, foi aplicada essa condição de ficar em casa durante período integral, portanto, em um recolhimento domiciliar, saindo apenas para situações emergenciais ou com autorização judicial. E isso chegou ao STJ. E o STJ falou que essa condição, que é especial, não é uma condição geral prevista lá no artigo 115 da Lei de Execução Penal, é cabível, é uma condição legal, portanto. Então, esse é um exemplo de condição especial. Aí o juiz pode aplicar, além daquelas condições gerais e obrigatórias, outras condições, como essa do recolhimento domiciliar em período integral, para se adaptar ao caso concreto, às condições especiais daquele apenado. E vale destacar que, a princípio, alguns podem olhar essa notícia, essa decisão do STJ e até achar que ela é ruim. De certo ponto, é ruim essa imposição de ficar recolhido em período integral. Só que, na prática, há vários juízes que estão indeferindo o regime aberto se aquele apenado não comprova que ele está estudando ou trabalhando. É a chamada carta de emprego, não sei se aí no seu estado usam essa expressão também, mas em vários estados esse direito ao regime aberto é indeferido, não ocorre a progressão de regime, porque preencheu o período, o tempo, preencheu as condições subjetivas, mas não tem trabalho, ou não demonstrou a possibilidade de ocupar um trabalho imediatamente. E o trabalho seria uma condição para o regime aberto. Então, ao tomar essa decisão, esse juiz, o tribunal, o STJ, estão basicamente afastando a exigência do trabalho e admitindo a progressão para o regime aberto, mas com essa condição do recolhimento domiciliar em período integral. Não é a melhor das decisões, mas ainda é melhor do que indeferir o regime aberto, a progressão para o regime aberto, alegando que aquele apenado não trabalha, não tem condições de trabalhar ou coisas semelhantes, o que está cada vez mais frequente na jurisprudência. E por fim, eu quero destacar que essa condição especial é admissível, segundo várias decisões dos tribunais, mas temos a súmula 493 do STJ. A súmula 493 do STJ diz que é inadmissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto. E essa súmula está perfeita, é muito coerente, porque o juiz, ao deferir, ao aplicar a progressão de regime para o regime aberto, ele não pode dizer que o apenado está submetido a tudo aquilo que está no artigo 115 da Lei de Execução Penal e, além disso, ainda deve pagar uma prestação pecuniária, ou, além disso, ainda deve prestar serviços à comunidade, porque não é admissível. Isso daí seria um bis in idem. Estaria cumprindo ao mesmo tempo, pelo mesmo fato, a pena privativa de liberdade no regime aberto, com as condições do 115, e também teria essa aplicação de uma medida restritiva de direitos. Então, o que o STJ fala nessa súmula 493 do STJ é que não cabe a aplicação de pena restritiva de direitos como condição para o regime aberto. Pode aplicar condições especiais, como essa que eu citei do recolhimento domiciliar em período integral. O que não pode é aplicar algo que, na verdade, é uma pena restritiva de direitos, porque aí seria cumprir ao mesmo tempo uma pena privativa de liberdade, o regime aberto, e além disso teria uma pena restritiva de direitos, tudo em relação ao mesmo fato, seria inevitavelmente bis in idem.
Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ative as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de execução penal completo e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.